Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casal. É um papo para lá de especial de casal esse. Nós vamos falar sobre o consultório itinerante, essa experiência ímpar que eu fiz pelo Brasil durante 45 dias, rodando de carro por 10.200 quilômetros. Então, é uma experiência incrível e eu vou trazer para vocês um pouco de tudo isso que eu vivi, um pouco de tudo isso como terapeuta que eu fui me modificando, que fui me enriquecendo nesses encontros com casais diferentes, em regiões diferentes, com culturas e costumes diferentes. Eu acho que você vai gostar muito, porque eu amei. Noemi, bem-vinda novamente, né? Essa nossa querida terapeuta que agora traz mais riqueza ainda com essa experiência empírica. Ela foi viajar o Brasil inteiro e trazer novidades. Eu quero saber, Noemi, de onde surgiu a ideia de fazer um consultório itinerante? Porque eu não tinha ouvido falar disso, eu achei uma ideia inspiradora e eu quero saber como é que isso surgiu. Bem, como todos vocês me conhecem pelas redes sociais, todos que me acompanham aqui, é claro, e espero que mais gente venha para me conhecer, eu sou uma psicóloga que tem um olhar um pouco diferenciado das relações humanas e também da questão da profissão de psicologia. Se você tem um conhecimento do comportamento humano, das relações humanas, em qualquer lugar você pode fazer escuta. Em qualquer lugar você pode atender e entender o outro. Eu sempre tive vontade, Ju, e até peguei uma tosse nessa viagem. Eu sempre tive vontade de atender as pessoas em espaços diferenciados. Não só no setting terapêutico que fecha um pouco aquela coisa que a pessoa vem ali naquele espaço para contar a sua história, para ser ouvida, para ser acolhida, mas eu entendo que o entorno onde a gente está, ele propicia que a gente consiga trazer as nossas emoções de forma diferente. Então surgiu a ideia porque eu queria atender nas praças, eu queria atender nos parques, eu queria atender na rua. Eu tinha essa ideia desde estudante. Desde estudante eu pensava, em qualquer lugar a gente pode atender e tem alguns terapeutas que também atendem, né? Então, essa ideia, e hoje tem também o consultório na rua, tem muitas formas de atendimento. Então, eu sempre quis fazer isso. Mas a minha vida foi seguindo por um caminho. Hoje eu tenho 2 consultórios, um em Toledo, um em Cascavel físico, mas a maioria dos meus pacientes são pacientes online. Então, eu atendo muito pela internet e com isso foi surgindo a ideia que eu, como terapeuta também, poderia estar em qualquer lugar. Que o fato de eu estar aqui nesse consultório, ele me dá um lugar, um saber e um poder. O fato de eu estar em outro lugar que eu tenho que improvisar para acolher o outro, também faz mudanças em mim. Então, fazer essa caminhada, sair pelo Brasil, improvisar o consultório, né? Claro que sempre a gente preza pelo sigilo, pelo cuidado, pela atenção, por estar presente o tempo inteiro. Mas em lugares os mais diversos possíveis, porque aqui vocês estão me vendo, uma parte de mim. Quando a gente fala com alguém, a gente tem um repórter da vida daquela pessoa. A gente não tem a vida como um todo. Então, em qualquer lugar, eu entendi que é possível atender as pessoas. Então, basta que tu tenha um espaço sigiloso, que você tenha uma aparelhagem que dê conta de você ter a fala com a outra pessoa, de ter esse acolhimento, e foi o que dá para fazer nesse consultório itinerante. Uma outra coisa, Ju, que me faz querer fazer essa prática de trabalho é porque eu atendo pessoas do Brasil inteiro e da Itália, né? Que são pessoas que eu atendo por conta da minha fala, né? A linguagem, eu falo italiano, eu falo português, então eu posso atender no Brasil e também pessoas da Itália que eu atendo, né? Agora, no momento, eu atendo também. E aí eu consigo atender de qualquer lugar e pela internet isso viabiliza, aproxima. Então, no Brasil, estar em vários estados, como eu estive, também é entender como que aquelas pessoas, naquele contexto que elas vivem, naquele jeito, elas podem ter relações diferentes. Porque as culturas são diferentes. E aqui eu quero trazer para vocês, a cada sábado, um pouco de cada cidade que eu passei
como que eu percebi que as pessoas se relacionam. Uhum. Como o entorno, digamos assim, o frio, o calor, a temperatura, as cores, a abertura, o fechamento, também traz um comportamento diferente para as pessoas e as suas relações. Até a construção da linguagem, né? A forma como a gente se comunica, isso vai formatar uma outra comunicação, que vai formatar uma outra relação. Então, como você passou por vários estados e várias regiões do Brasil, né? Foi a Centro-Oeste? Não, Centro-Oeste não, Não, né? eu saí aqui de Toledo, no O Paraná, Sul, aí eu passei por Goiânia, aí eu passei por uhum, Silvanópolis, então é por Nordeste, Palmas, uhum. aí depois eu vou colocando, acho que cada cidade que a gente passou, eu vou trazendo para vocês um pouco Um de cada recorte. cidade, para vocês entender o que eu fui percebendo em mim como terapeuta e nas relações. Como cada pessoa, cada casal, cada família me recebeu, me acolheu, me deu a oportunidade de conhecer as suas relações, as suas vivências, e com isso eu vou também compilar, né, toda essa minha impressão, fazendo um relato, um histórico de toda essa Regional. experiência rica que eu vivi, que me Uhum. deixa hoje eh, muito Inspirada? mais inspirada, né, para continuar acolhendo, para continuar trabalhando, para continuar estudando as relações humanas e aí vendo que existem caminhos Uhum. de construções de famílias duradouras, né? Porque hoje a gente vê muito assim os rompimentos com facilidade, mas andando por aí, tive a oportunidade de ver que tem casais e famílias que fazem esse esforço para se manter conectados, para dar conta das suas dores, né? Uhum. Porque mesmo a gente olhando, a gente vê que nós, cada um de nós mesmo, né? Nós somos construídos de muitas histórias, né? Nós não somos só nós aqui, na vivência que a gente tem, com as relações que a gente tem, mas a gente tem vivência de muitas histórias. E Uhum. como eu passei também por muitos lugares, eu sou de uma família eu tenho muitos irmãos, né? Eu tenho 9 irmãos. Sim. E meu caminhar aí, eu consegui encontrar todos, né, todos os Nossa. meus irmãos e minhas irmãs com as suas famílias. E isso me trouxe também a ideia de olhar para a gente, olhar para nossa história e ver de quanta coisa nós fomos construídos e de diferenças que nós temos um para com os outros, mas de admirações de pessoas de minha família que eu não tinha tido durante todo esse tempo da minha vida a oportunidade de estar ali, de conviver proximamente com a forma como eles se relacionam com suas Interessante. esposas, seus maridos, os seus filhos, né, minhas sobrinhas, meus sobrinhos netos, né, que foi uma experiência incrível, minha filha, meu genro, a vivência de casal de cada um dessas pessoas me traz ideia para repensar como é que as pessoas podem, de certa forma, construir e se doar para ter aí uma vivência longa, uma vivência rica, porque é possível que o Uhum. casal se mantenha no casamento, que cuide de seus filhos, que faça com que eles cresçam em ambientes saudáveis Uhum. e que tem uma coisa muito importante que é o respeitar o vir a ser de cada um, né? Interessante isso que você falou, porque me fez pensar em questão que você fala mesmo que a gente traz pro relacionamento, cada um traz, né, a sua família de origem. E aí você tem 9 irmãos e você conseguiu identificar algum resquício em comum em todas as relações de todos os seus irmãos que você fala, isso aí vem da nossa família de origem ou não? Sim, muitas coisas assim de que como nós fomos educados, né? Uhum. Como nós, mulheres dessa família, fomos educados para ser o quê? Para ser mães, para ser esposa, para cuidar dos nossos filhos, para cuidar Uhum. da nossa família, trazendo uma carga de responsabilidade também muito grande Uhum. para esse lugar, né? E como os meninos foram educados para prosperar, para trazer o cuidado da família, essa proteção. Então, como cada um foi educado, né? E Uhum. como a gente transformou algumas coisas e como a gente cultivou outras, né? Uhum. Que é o que a família de origem influencia a gente e como a gente vai levando essa história para sempre, transformando e modificando.
Você percebeu que nem os resquícios de compartilhariam que todos vocês tiveram alguma coisa que era em comum. E você percebeu alguém que fez, por exemplo, você falou um padrão muito convencional. A mulher, né, num papel, vocês foram, digamos assim, criados para isso, como você falou, a mulher no seu papel de cuidadora, mais ou menos do lar, o homem mais ou menos de provedor. E você percebeu em alguma dessas famílias uma ruptura, claro, além de você, né, Ah, Noemi? não, todos. Além de você que é a... Todos nós, na É, verdade, assim, todos nós, trouxeram né? grandes. Sim, houve muita mudança, né? Tanto é que Uhum, todas as mulheres da minha família são profissionais, né? Todos os meus irmãos também são trabalhadores, as suas esposas, né? Os que têm esposas são profissionais, são uhum, parceiras, né? Então, tem tudo isso. Houve uma transformação, né? Porque o mundo também se com modifica certeza. e a gente foi tendo outras relações. Mas o que fica, eu acho, de comum entre nós, como irmãos, que a gente sabe que pode viver em qualquer lugar do mundo, que a gente se adapta. Eu acho que Isso é nós legal. temos uma grande capacidade de adaptação às coisas que vão acontecendo na vida. Tanto é que Uhum. eu tenho irmãos e sobrinhos, aí sobrinhas, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, eu tenho casa no Brasil, né? Ai, que Porque eu tenho maravilha. família no Brasil, então eu tenho casa no Brasil. Isso é muito plural, né, Noemi? Isso, então a gente encerra hoje aqui o nosso papo para casais, mas aguarde que no próximo sábado nós vamos trazer novos episódios com novas histórias, então nós vamos trazer histórias aqui com um fundo psicológico, mas com muita coisa de vivência, de vida, de realidade que nós temos aí para contar para vocês. E principalmente contar para vocês que esse Brasil é um lugar maravilhoso, que tem tanta coisa aqui para viver, para conhecer, que é um encanto. A gente precisa conhecer o Brasil.